Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma recomendação de um livro que eu acho também muito relevante. É um livro que está na minha lista de recomendação e o nome dele chama-se O Mapa do Crescimento. Esse livro, é de uma temática que envolve a questão dos BRICS. Quem são os BRICS, né? Primeiro, essa sigla, a primeira vez que ela surgiu, ela vai ser chamada de BRIC, né, para fazer referência a Brasil, Rússia, Índia e China. E depois essa sigla ganha mais uma letra e vai se tornar Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A breve história desse livro, só para você ter uma noção do quanto vale a pena ser lido, é: o livro ele traz um estudo, né, um levantamento com base, né, na disposição aí do pesquisador, do estudioso. Em 2001 ele faz essa publicação, é um estudioso da área de economia e também ele vai quebrar paradigmas no seguinte sentido: o século XX, né, conhecendo um mínimo de história do século XX, a gente sabe que o século XX foi o século, sem sombra de dúvidas, dos Estados Unidos, de uma hegemonia americana, de uma liderança absoluta do Império Norte-Americano desde o início, né, desde a Primeira Guerra Mundial. Podemos afirmar com tranquilidade que aquele intervalo de tempo ali, aquele momento é um momento onde a gente tem a consagração do Império Americano. Então a gente pode dizer hoje que os Estados Unidos ele tem esse status de ser a primeira potência econômica do mundo com um intervalo superior a 100 anos, superior a um século. E tem uma frase incrível nos livros de história que eu sempre digo para os meus alunos, que é a seguinte frase. A frase ela traz um título comum nos livros, que é aquele título: Ascensão e Queda de Roma, Ascensão e Queda do Império Otomano, Ascensão e Queda de Portugal. O que esses títulos te ensinam? É um convite para você entender um pouco mais sobre isso daqui. Porque à medida que você vai lendo títulos de ascensão e queda de impérios na história, né, a gente vai observando que a cada tempo da história a gente tem uma revelação de novos polos de poder. Esse poder, essa liderança toda das potências econômicas, ela tem um prazo de validade. Chega um momento que se esgota. E esse estudioso, ele vai trazer um raciocínio que é: o século XX foi o século dos Estados Unidos. Um país que é uma primeira potência econômica, industrial, bélica, uma potência que estava com todo o artefato, né? Apresentou uma segunda revolução industrial, uma potência que apresentou para o mundo o petróleo, tentou administrar os rumos, né? Os preços, os valores do barril do petróleo, o destino da produção do barril de petróleo. E aqui ele vai dizer que o século XXI é o século desses países, é o século dos BRICS. Então tem alguma coisa em comum entre esses países que faz, né, esse estudo, né, ser consagrado. Quando esse estudo foi feito, ele foi feito em 2001. Hoje, né, a gente está gravando esse vídeo em 2023. Né, já se passou aí um tempo significativo, mais de 20 anos. Mas a gente consegue perceber que esse estudo, ele hoje, na prática, tem uma comprovação. Os países dos BRICS se mantêm numa condição de credibilidade no mercado econômico mundial, né? Porque tem uma força produtiva muito grande. Quando a gente vai pensar na população desses países, Índia e China estão entre os países mais populosos do mundo, são verdadeiros formigueiros humanos. O Brasil também é um país populoso, né? E se é um país populoso, quando a gente diz populoso, da ideia de numeroso, tem muita gente. Se tem muita gente, tem muita mão de obra e também tem um importante mercado consumidor. Então, esses países hoje, eles estão protagonizando uma ação, eles estão protagonizando um trabalho que é um trabalho articulado, é um grupo político. Uma dúvida que muita gente tem: esse grupo é um bloco econômico? Não. Talvez essa informação seja a mais importante desse vídeo.
Não é um bloco econômico, é um grupo político e esse grupo, a coisa mais relevante, não tem os Estados Unidos. Então, é uma outra forma de gestar a geopolítica do século XXI. Não mais tanto alinhamento aos americanos. Não é uma lógica mais americanizada. E aí vai trazer um raciocínio, uma frase que é: a globalização não precisa da americanização. Ou seja, a gente tem outras vias, né? A gente tem outras formas. Também fica muito claro o conceito de commodity, que é o conceito de produtos de base primária. O Brasil está nesse grupo, sobretudo pelo seu leque de commodities que ele tem, por ser uma referência em produtos de base primária, né? Seja da agricultura, seja da pecuária, seja da mineração, do extrativismo. Então, quando a gente vai observar, a gente tem um leque de produtos que nos colocam de forma consagrada dentro disso aí, tá? E esses países, eles estão no famoso G20, né? Uma coisa que é importante considerar, esses países, esse grupo aí, ele hoje compõe o famoso G20, né? Há décadas atrás, o grupo mais conhecido de países influentes na economia mundial, tradicionalmente ricos, era o que a gente chamava de G7, né? Que até hoje existe essa nomenclatura, mas hoje a gente tem visto uma maior repercussão no cenário econômico quando os países do G20 se reúnem. Porque essa reunião do G20, ela vai contemplar, ela vai agregar esses países chamados de emergentes que estão nesse grupo dos BRICS. Então vale a pena muito estudar esse grupo, tá? Também a gente tem aí esse protagonismo de uma forma diferente, né? Como eu falei, sem esse alinhamento direto com os Estados Unidos, então sem essa visão americanizada, sem essa dolarização, né, da economia, então é uma outra forma. Observe também um detalhe, só para fechar aí, um detalhe que a maioria, a grande maioria, os últimos campeonatos esportivos, os últimos jogos, exceto a Copa do Mundo de 2022, né, houve um rodízio entre esses países, né? Olimpíadas, Copa do Mundo dos últimos anos, exceto a última, ocorreram nesses países. Então, esses países, eles estão investindo um orçamento de milhões, bilhões para, né, colocar aí à tona a sua força nesse quesito, tá bom? Obrigado pelo vídeo de hoje, obrigado por acompanhar nossas recomendações. Um abraço e até o próximo vídeo aí.